Vamos Caio, lá. existem alguns contos orientais, parábolas e histórias que têm uma leve semelhança ao Evangelho. Será que o Espírito soprou lá também? Se o Espírito sopra onde quer, né? Isso, Não foi o que Jesus disse? foi. Depois que eu li Jesus dizer que o vento sopra onde quer, assim é o Espírito. A gente ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai, eu não tenho mais nenhuma pergunta. Não, né? Quer ver? Faz essa pergunta de novo. Vou fazer, peraí. Caio, será Caio, tem alguns contos orientais, parábolas e histórias que têm uma leve semelhança ao Evangelho. Aham. Será que o Espírito soprou lá também? em toda parte, O Espírito... toda carne, todo ser humano. E tem mais. Assim como eu falo a respeito da ordem de Melquisedeque, que é, na perspectiva que eu falo, é a revelação livre de Deus para todo ser humano, para toda a cultura humana, em qualquer lugar da Terra, sem pedir satisfação e nem validação a nenhum dos supostos detentores da revelação, sejam os judeus, sejam os cristãos, seja quem quer que seja. A ordem que está para além do dizer da religião, a ordem que transcende Abraão e todos os que vieram depois dele, a ordem de Melquisedeque. Existe também desenvolvido um pensamento por um missiólogo cristão chamado Don Richardson, que escreveu um livro no fim dos anos 70, início dos anos 80, chamado O Fator Melquisedeque. Ele, como missionário e estudando as culturas e a fenomenologia antropológica dos povos, foi chegando à conclusão de que em todos os povos da Terra havia alguns pontos de contato. É justamente isso que você está falando aí. Havia alguns pontos de contato, havia semelhanças, portais de entrada, de identificação na comunicação, na possibilidade de se startar um diálogo, porque na cultura dos outros, tanto quanto na mensagem daquele que ia levando a informação do Evangelho, o missionário ou missiólogo ou o cristão sensível percebeu na cultura do outro esses pontos de semelhança, esses pontos de identificação, esses pontos de facilitação do contato. Então, eu não tenho a menor dúvida de que em todas as culturas do mundo, Deus espalhou as portas do reino, as entradas do reino, as nesgas do reino, os ângulos do reino, os vértices do reino, as luzes do reino e as verdades do reino, espalhadas em todas as famílias, em todas as culturas da terra, chegadas como desenvolvimento de tradição, de cultura, de crença, de sonhos, de impressões, através dos caminhos os mais diversos. Os povos sempre foram marcados pelas impressões do Evangelho. E todos os mitos da Terra viajam por dentro do Filho de Deus que visita e que é morto. A quantidade de mitos espalhados na Terra, onde o Filho da divindade é morto numa conspiração de seres que não discernem a hora daquela visitação, a recorrência desse tipo de mitologia espalhado nas crenças dos povos é enorme. Eu não diria que é absoluta, mas é quase. Você encontra a repetição desse modelo arquetípico em praticamente todas as culturas dos povos. Como eu li hoje aqui, um mito judaico muito anterior a Jesus. Muito, muito, muito.
que diz que o homem sentiu vergonha porque transgrediu. A transgressão fez com que ele enxergasse dimensões dele que ele não tinha percebido, como essa treva, essa sombra, esse poder de transgredir, e sentiu vergonha da sua sombra, do seu pecado, da sua transgressão. E tenta se cobrir, que são construções repetidas através de todas as culturas do mundo. O homem tenta se cobrir, tenta se cobrir, tenta se vestir. É tão repetitivo. Como também diz que o Senhor Deus o vestiu de couro de animal, de peles de animais, mostrando que houve um sacrifício para vestir aquele envergonhado, que antropologicamente é um outro rito que se repete. Animais são mortos para vestir a culpa do homem. Sem falar que originalmente o homem começou a se vestir de pele mesmo. Mas o ato de se vestir de pele é um ato que implica anteriormente na imolação da presa, que tanto vai te salvar pela comida, quanto vai te cobrir as vergonhas, ou vai proteger a tua fragilidade. Isso vai se repetir para sempre. Quando chega Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veste a humanidade, o cordeiro na antiguidade era sobretudo o animal que vestia o mundo. E chega esse cordeiro que veste o mundo, que cobre, que tira o pecado do mundo. Você vê a mesma arquetipia viajando. Maravilha.